Gálatas capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 10, diz assim o texto. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Ele expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Oremos mais uma vez, ó Deus, ó, irmãos, buscando a direção do nosso Deus. Senhor amado, Deus bendito, como é bom, como é agradável nos reunirmos como irmãos, como afirma o salmista, sobretudo no dia do Senhor, para cultuar o Teu nome, para exaltar a Tua majestade, para reconhecer a gloriosa obra de Cristo Jesus em nosso favor. Louvamos o Teu nome, porque sem Cristo não poderíamos estar em Tua presença, não poderíamos nos apresentar perante o Senhor, a fim de cultuar o Teu santo nome, mas por causa do nosso Redentor, do nosso Mediador, o Senhor não só nos aceita, mas o Senhor se agrada em falar ao nosso coração, por meio da Tua palavra que será pregada nesse momento. Que o Teu Espírito Santo leve todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo Jesus, que a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, seja pregada com fidelidade e colocada em prática em nossas vidas para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o coração humano pode usar uma verdade bíblica como trampolim para fazer aquilo que deseja. Nosso coração é terrível. Por vezes, nós fazemos coisas corretas pelas razões erradas. Por vezes, nós pegamos leis e conceitos corretos para tentar justificar atitudes erradas e pecaminosas. E por que eu estou dizendo isso? O contexto anterior aqui do nosso texto mostra de forma clara que você deve agradar somente a Deus. E essa é uma verdade preciosa da palavra. Paulo ensinou que você é servo de Deus e não dos homens. Paulo mostrou que de Deus veio o evangelho que salvou a sua vida. A mensagem gloriosa é do Senhor. É Ele, por meio do Espírito Santo, que está transformando dia a dia a sua vida. E é por isso que você não necessita de aprovação humana. Lembre-se do contexto de Paulo. Paulo estava sendo acusado de ser um apóstolo de segunda categoria.
Paulo não havia estado com o Senhor Jesus Cristo, ele não andou os 3 anos de ministério com o Senhor Jesus Cristo. E depois que a vaga de Judas foi preenchida, Paulo sequer ainda andava com a igreja do Senhor. Foi tempos depois que no caminho de Damasco, que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele fala acerca de si mesmo como um apóstolo nascido fora do tempo. Entretanto, Paulo demonstra que ele não precisou ir até os demais apóstolos para ter o reconhecimento daqueles homens. Ele estava muito convicto da verdade, ele era um apóstolo de Jesus Cristo, ele era alguém escolhido pelo próprio Deus. Ele mostrou no contexto, então, que você não necessita desta aprovação humana. Agora, alguém pode pegar essa bendita e preciosa verdade, você não precisa da aprovação humana, e em nome de não temer os homens, como eu disse na semana passada, não se preocupar com irmãos mais fracos, com a consciência de irmãos que estão começando a engatinhar na fé. Para você ter um exemplo na sua mente, lembre do problema na igreja de Roma. Na igreja de Roma você tinha irmãos que já estavam fortes na fé, e eles entendiam que não havia problema nenhum comer carne, mesmo aquela carne do mercado, que havia sido sacrificada aos ídolos. Bastava orar, bastava agradecer a Deus, o ídolo não é nada, diz Paulo. Mas porque não havia esse entendimento em todos, havia pessoas da igreja que ainda olhavam para aquela carne do mercado e achavam que se comessem aquela carne eles estariam pecando. Imagine uma pessoa assim se deparar com alguém comendo a carne sacrificada aos ídolos. E então a prudência cristã, o amor cristão deve levar essa pessoa mais forte a se abster de comer carne, para não escandalizar o irmão mais fraco. Mas então imagine que essa pessoa pega a verdade de que você não deve temer aos homens, você não deve agradar aos homens, e ela diz o seguinte: eu vou comer carne, eu não estou nem aí para quem acha que é pecado, eu sei que não é pecado, eu sei que Deus não vai me desaprovar, e eu não ligo para a consciência alheia. Esse é um uso da verdade pecaminoso. Você pega uma afirmação correta e bíblica, você não deve temer aos homens, você não deve agradar aos homens, e usa para fazer o que você quer, comer carne. Despreza o irmão por quem Cristo morreu. Esse tipo de raciocínio é terrível. Não foi assim que Paulo agiu. Paulo sabia que ele não precisava da aprovação dos demais apóstolos. Entretanto, ele não estava desdenhando dos outros apóstolos. Quando ele falou acerca da liberdade, quando ele foi até os apóstolos, isso foi depois de 3 anos que ele havia se convertido. Se você olhar aí para o contexto, dê uma olhada no verso 18 do capítulo 1. Ele mesmo conta, decorridos 3 anos, ou seja, ele foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, ele ouviu que ele seria um apóstolo separado, foi para outras regiões, não foi a Jerusalém, mas depois de 3 anos, ele diz, fui a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então ele fala deste primeiro encontro com os apóstolos. No texto que eu li essa noite, Paulo relata mais um encontro com os demais apóstolos. Mais uma vez, Paulo vai a Jerusalém. Há problemas acontecendo que levam o apóstolo a ter de ir até aquele lugar, ter com os apóstolos e com os presbíteros que ali estavam. E as palavras registradas por Paulo aqui, do verso 1 até o verso de número 10, mostram que o que você deve entender sobre a salvação. Essa é a lição desse texto. O que você deve entender sobre a salvação. E a primeira lição acerca disso, Paulo vai mostrar que você é salvo ouvindo a verdade do Evangelho. Perceba que Paulo inicia esta sessão do 1 ao 10, afirmando que ele foi novamente a Jerusalém e mostra quem estava com ele por ocasião desta viagem. Veja aí na sua Bíblia, verso 1.
14 anos depois daquele primeiro encontro, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Lembre que Paulo está contando isso aos Gálatas. Já passou o tempo desde essa reunião. Mas ele está dizendo, olha, naquele momento, 14 anos depois do meu primeiro encontro, eu fui novamente a Jerusalém. Por que Paulo foi ali? Como eu disse, havia controvérsias acontecendo. Há alguns comentaristas bíblicos que discutem sobre quando teria acontecido essa viagem a que Paulo se refere aqui. E eu, particularmente, assumo que ela ocorreu por ocasião do Concílio de Jerusalém. Tem lá em Atos 15, quando Paulo e Barnabé precisam ir até Jerusalém, e lá há uma grande discussão exatamente sobre esse tema dos judaizantes, porque em Antioquia, alguns homens chegaram e começaram a dizer, é necessário circuncidar para ser salvo. E eles vão dizer, não, é necessário crer em Cristo. Há um embate, eles vão até Jerusalém, e o concílio vai se posicionar a respeito disso, dizendo que não era para impor a ninguém a circuncisão. Então, quando ele diz aqui que foi até Jerusalém, ele está se referindo exatamente a este momento. Como é que você pode saber sobre isso? Porque aqui em Gálatas 2, ele está mencionando Barnabé, Pedro e Tiago. Se você for lá em Atos 15, e daqui a pouco eu vou abrir o texto, você vai perceber que os 3 principais oradores naquele concílio foram eles, Paulo, Barnabé e Tiago. Pedro também vai falar, mas Paulo vai expor aquilo que ele tem para expor, Barnabé vai falar, e por último Tiago vai tomar a palavra e vai dar a decisão do concílio. E aqui, mais uma vez, ele está citando estes 3 homens, esses homens que eram importantes para a igreja. Além do mais, é importante que você perceba algo. Veja o verso 2, aí de Gálatas. Subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele foi, falou a mensagem, mas ele diz, eu preguei essa mensagem também àqueles que eram de maior influência. Quem eram eles? Os líderes da igreja. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, para que você, como bom bereano, confira se as coisas são de fato assim. Veja o que diz o texto. Versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então vai ter o relato da discussão, no versículo 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então este é o relato inicial. Eles chegam, os apóstolos o recebem, e eles falam o que estava acontecendo. A partir do verso de número 6, vai acontecer a reunião, e então cada um destes homens, Tiago, Paulo, Barnabé, Pedro, cada um deles vai tomar a palavra diante da assembleia, e vai discutir aquele assunto. Quando você então compara isso com Gálatas capítulo 2, ele está fazendo menção a 2 relatos. Tanto em Atos, quando ele fala primeiro aos apóstolos e depois à assembleia, quanto aqui em Gálatas 2, quando ele diz, eu vou ler de novo, lhes expus o evangelho que prego, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Então ele expôs para todo mundo, chamou os de maior influência e pregou o evangelho, ou expôs o evangelho para estes homens. Algo também importante a se notar é que Paulo não está indo até os apóstolos atrás de validação humana. Ele está indo em obediência ao Senhor. Isso não está registrado em Atos, mas aqui ele diz, foi uma revelação do Senhor, foi uma ordem direta do Senhor,
para que ele fosse até os demais apóstolos. Qual era o propósito? Não é que estes homens validassem o apostolado de Paulo. Paulo não precisava disso. O propósito era demonstrar que aquilo que Paulo pregava era semelhante ao que os demais apóstolos pregavam. Não era um evangelho diferente. Não havia um evangelho para o judeu e um evangelho para o gentio. Se tratava da mesmíssima mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou para a justificação de pecadores, sejam eles judeus, sejam eles gentios. É por isso que Paulo usa a expressão ali, eu lhes expus o evangelho. Essa é a intenção de Paulo. E veja o que ele diz mais, verso 2 ainda. Lhes expus o evangelho que prego, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O que significa isso? Paulo estava preocupado não com o fato de os outros apóstolos validarem ou não a ele como apóstolo, mas ele estava preocupado em uma divisão entre judeus e gentios. Porque não existia tal divisão. Jesus Cristo era Senhor de ambos. Mesmo tendo vindo dos judeus, o evangelho alcança os gentios, e é isso que Paulo não quer ver acontecendo, divisão entre judeus e gentios. Lembre-se que ele vai escrever que em Cristo não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Jesus Cristo é tudo em todos. É com isso que Paulo está preocupado. Lembre-se que ele já disse que se alguém pregasse um evangelho diferente do que eles haviam pregado, que fosse maldito, que fosse anátema. Logo, se houvesse um evangelho diferente entre Paulo e Pedro, Paulo e João, Paulo e Tiago, Paulo estaria dizendo que o evangelho destes demais apóstolos seria um evangelho maldito, diferente. Mas não era o caso. Eles estavam falando a mesma coisa, eles estavam pregando a mesma mensagem. E a salvação se dá dessa forma, pela mensagem verdadeira do evangelho. Não é por meio de qualquer mensagem religiosa, é pela verdade do evangelho. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Você consegue perceber aqui a ênfase de Paulo na pregação do evangelho, na exposição do evangelho, naquilo que Jesus Cristo fez. Não há outra mensagem, meus irmãos, a ser pregada para a salvação dos pecadores, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse que os grupos ali da igreja de Corinto, tanto os judeus quanto os gentios, eles tinham interesses diferentes. Os judeus queriam ver poder, os gentios queriam ver palavras eloquentes de sabedoria, os gregos. E Paulo diz, os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria. E nós pregamos a Cristo, e este crucificado, ainda que seja um escândalo para o judeu, ainda que seja loucura para o gentio, não há outra mensagem. Esse é o poderoso evangelho de Paulo. Cristo morreu por pecadores, Cristo ressuscitou por pecadores, e é isso que precisa ser pregado. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de conversão, era costume, até mesmo entre as igrejas presbiterianas, o pessoal ficar dando testemunho no culto. Então cantava, em vez do pastor abrir a Bíblia e pregar, chamava-se alguém para dar testemunho. E era aí 50 minutos, 1 hora de alguém contando o seu testemunho. E se fosse de alguém famoso, aí era melhor ainda. Um ator, um artista, um cantor que se converteu. E eu ouvi cada maluquice, que na época eu não discernia. Mas quando eu olho para trás,
você tinha, por exemplo, alguém falando 50 minutos em como ele fez maldades, ou quando eram mulheres, em como elas tinham se prostituído, ou como o camarada se afundou no tráfego e matou um aqui, matou outro ali e foi preso. Era 50 minutos de desgraça sendo contada, e a igreja toda assim, ó, atenção total. E no final a pessoa dizia assim: então eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. E você ia embora sabendo tudo da vida daquele artista que era um desgraçado e que agora aceitou Cristo. Tá, mas eu quero saber no que a vida dele mudou. Como que isso mudou? Não houve pregação sobre o que Cristo fez. A tônica era o que esse homem fez de terrível a vida toda, e agora ele aceitou Jesus e está na igreja. E um dos piores que eu vi foi de uma pessoa que disse: porque eu roubei muito, eu participei do governo, e eu ganhei muito dinheiro roubado, e a pessoa ainda era rica. Eu falei assim: não devolveu o dinheiro? Porque Zaqueu lá na Bíblia fez isso. Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Não, isso aqui eu vou dar o dízimo e está tudo certo. Não, está errado. O culto não é para que homens sejam conhecidos, não é para que a vida de alguém seja tratada, é para que a beleza de Cristo seja vista, porque é a obra maravilhosa de Cristo que salvou a sua vida. Veja, Paulo está dando o seu testemunho aqui, ele já deu o seu testemunho, mas o testemunho de Paulo não era um fim em si mesmo. Ele não ficou aqui contando as desgraças que ele fazia. Ele simplesmente mencionou: oh, eu era um perseguidor da igreja, mas quando aprove a Deus revelar Cristo em mim, e ele vai embora. Ele não está ignorando o seu passado, mas ele também não está enfatizando como se essa fosse a mensagem. A mensagem não é essa, a mensagem é: Cristo morreu por pecadores. Então fuja desse tipo de mensagem. Fuja também de pregadores que, em vez de anunciar a Cristo, ficam contando historinha. Está na moda ter pastores hoje que se assemelham mais a comediantes de stand-up do que a ministros de Cristo. Em vez de levar a igreja a pensar na piedade, na santidade, eles querem levar a igreja à gargalhada. E as pessoas saem da igreja dizendo: mas eu ri muito hoje no culto. E onde é que Cristo foi exaltado? E onde é que Cristo foi visto? E onde que Deus recebeu a glória devida pela salvação de pecadores? O Evangelho é poderoso, meus irmãos, para salvar pecadores, e ele não precisa de nenhum outro complemento. Ele não precisa ser floreado, ele não precisa ser rebaixado. Deus salva pela loucura da pregação. E Paulo pregou toda a mensagem de Deus, ou todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor, que ele vai dizer que outrora foi escrito e para o nosso ensino foi escrito. E é por isso que você pode compartilhar com outros ao seu redor a bendita mensagem da cruz. Tem muita gente que fala assim: mas eu não sei o que falar. Fale o simples e poderoso evangelho. O homem se afastou de Deus quando pecou. O homem merece a ira de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele cumpriu a lei no lugar de pecadores. Ele morreu no lugar de pecadores. E a sua justiça é atribuída a todos aqueles que olham para Cristo pela fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e abraça Jesus Cristo tem a vida eterna. A mensagem é simples. Ela é poderosa para salvar pecadores. Você é salvo ouvindo a verdade do Evangelho. Mas Paulo fala mais. Paulo mostra nesses versos que você é salvo pela fé. Primeiro ele fala do conteúdo da pregação. Agora ele vai falar de como isso ocorre, de como a salvação acontece.
Porque, como eu disse, o contexto em que Paulo esteve com os demais apóstolos era um contexto tenso. Havia um conflito por conta dos judaizantes. É necessário circuncidar, porque sem a circuncisão não há salvação. Não, é somente com Cristo. E Paulo vai mostrar aqui que ele não abriu mão da mensagem de graça, nem por um momento. Veja o verso 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por que Paulo está mencionando isso aqui? Eu disse no sermão passado que logo depois que o concílio decide, não precisa ficar perturbando a cabeça de ninguém mandando circuncidar, no capítulo seguinte de Atos, Paulo pega Timóteo e vai para a segunda viagem missionária. E a primeira coisa que ele faz, circuncida Timóteo. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Paulo vai pregar a judeus. Timóteo é filho de judeu. Em vez de ficar discutindo por que um judeu não circuncidou quando era criança, quando tinha 8 dias, Paulo diz, circuncida e nós vamos anunciar a Cristo. Tinha a ver com a estratégia missionária de Paulo. Entretanto, lá no concílio, quando Tito esteve com ele, não era uma questão missionária, era uma questão de debate teológico. Lá no concílio era uma questão de luta pela verdade. Porque se ele admite circuncidar Tito, ele está concordando com os judaizantes. E ele não quer fazer isso. Não é necessário circuncidar-se para ser salvo. E é por isso que ele diz, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por que Paulo está dizendo isso? Qual é o ponto de Paulo? Paulo está entre os judeus. Ele está entre os principais dos judeus. Tito é grego, Timóteo é filho de judeu, mas Tito não. Tito é gentio. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nem os judeus lá de Jerusalém ficaram falando para Tito, que era gentio, circuncidar. Por que entre os Gálatas, uma igreja toda de gentio, vocês vão ficar dando ouvido a quem manda circuncidar? Esse é o argumento de Paulo. Ele está pegando o fato e apresentando aos Gálatas, porque, note, o que ele está relatando aqui é aquilo que aconteceu lá no concílio. E agora ele está preocupado com os da Galácia, porque eles estão passando muito depressa do evangelho da graça para um evangelho diferente, que não é evangelho coisa nenhuma. É uma mensagem que diz que Cristo sozinho não é suficiente para a salvação. Então Paulo reafirma, eu não me submeto a isso, nem quando eu fui a Jerusalém, eu deixei com que Tito fosse circuncidado. Perceba que esse foi o argumento lá do concílio. Dê uma olhada lá em Atos capítulo 15 de novo. E quem disse isso foi o próprio Pedro, a partir do verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios, como também a nós nos concedera. Se você não está lembrando do que Pedro está dizendo aqui, Cornélio. O Espírito Santo veio em Jerusalém no dia de Pentecostes e os judeus começaram a falar em outros idiomas que eles nunca tinham estudado. Milagre. Aí agora, Deus manda Pedro ir à casa de um gentio. Para isso Deus deu aquela visão a ele dos animais. Pedro mata e come. E ele ficou lá dizendo, não senhor, eu não como nada impuro, eu sou um bom judeu. Que negócio é esse? Não considere impuro o que eu purifiquei. Depois disso vem a mensagem, vá lá na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio também tinha tido um sonho, de que Pedro estaria com ele. Pedro entra na casa de Cornélio, prega o evangelho, o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio, o que eles fazem? Falam em outros idiomas. A mesma coisa que aconteceu em Jerusalém.
E agora então Pedro está olhando para o concílio e dizendo: Deus deu o Espírito Santo a eles, como deu a nós. Como que Pedro tem plena certeza se o Espírito é invisível? Pela evidência, eles falaram em outros idiomas, como os judeus falaram em outros idiomas. E é depois disso então que Pedro diz assim: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, diante desse argumento, ele conclui: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, um peso, que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Que jugo é esse? A lei. A tentativa de salvação pela lei. Porque apesar de a lei ser boa, e o mandamento ser santo, e justo, e bom, quando o homem olha para a lei, tentando se justificar pela lei, o resultado é aquele que Paulo descreve em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é possível. Pedro está dizendo: por que vocês estão colocando um fardo tão pesado sobre eles? Mas ainda assim houve pressão. Ele diz, veja no verso 4, volte lá em Gálatas: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Percebe? Paulo trata aqueles que estavam pervertendo a fé e insistindo que tinha que haver circuncisão. Paulo trata estes homens de falsos irmãos. E ele afirma que eles se colocaram em meio aos apóstolos para espionar, essa é a ideia, para ficar vigiando se eles estavam fazendo alguma coisa correta ou errada e pegar e dizer: vocês não são crente coisa nenhuma, crente faz isso, crente faz aquilo outro. E talvez você já tenha visto crentes assim, tentando achar falha nas outras pessoas, julgando essas pessoas, não por aquilo que Deus diz na Bíblia, mas pela prática deles. Então começa a observar a igreja. E se alguém não faz como eu faço na minha casa, se alguém não educa os filhos como eu educo os meus filhos, se alguém não dá as mesmas ênfases que eu dou em determinados assuntos, essa pessoa não é muito crente não. Ela não parece comigo. Eu sou o padrão. Eu sou o parâmetro. Não. Cristo é o padrão. Cristo é o parâmetro. Quem age dessa forma está agindo como falsos irmãos. Cuidado para que você mesmo não seja alguém que queira escravizar a consciência daqueles que já foram libertos por Cristo. E é porque existe isso dentro da igreja, que desde que eu me converti há 20 e tantos anos atrás, que eu ouço as mesmas discussões. Um crente pode ouvir uma música que não é da igreja. Um crente pode fazer isso. Um crente pode fazer aquilo. Não há problema em você se abster do que você queira se abster, desde que você não proíba as outras pessoas a fazer o que Deus não proibiu. É claro que eu estou falando das coisas que Deus não proibiu. O que Deus proibiu está proibido para todo mundo. Mas naquilo que Deus não proibiu, você tem liberdade. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faça. Quem come, para o Senhor come. Quem não come, para o Senhor não come. Esse é o argumento de Paulo sobre a liberdade cristã. Então, cuidado para você não ficar vigiando a consciência alheia. Agora lembre que Paulo em Atos 15 mostrou que Pedro disse que colocar a lei como algo importante para a salvação, além de Cristo, era colocar um jugo insuportável. Aqui Paulo está dizendo, isso é escravizar a vontade, escravizar aqueles que já foram libertos. É por isso que ele diz no final do verso 4 aí, com o fim de reduzir-nos
à escravidão. É isso que esses homens querem fazer. Por isso que Paulo se posiciona tão firmemente no verso 5. Leia aí em Gálatas 2:5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nem por uma hora nos submetemos a estas imposições que não vêm do Senhor. Como eu disse, quando ele foi pregar aos judeus, ele fez questão de circuncidar Timóteo. Aqui, quando Cristo está sendo afrontado, quando eles estão dizendo que sem circuncisão não há salvação, ele diz: eu não me submeto a isso, nem por um instante. Não está em pauta o gosto de Paulo, a vontade de Paulo, mas a mensagem gloriosa do Evangelho. Os falsos mestres, meus irmãos, sempre estarão na igreja. E você precisa resistir a eles. E você precisa resistir a homens que querem ser senhores da sua consciência. Há líderes que querem escravizar a consciência dos fiéis, porque Cristo liberta pecadores para que sejam escravos apenas dele. Só Cristo é Senhor, e Ele é Senhor de todos. É por isso que não se deve submeter a questões que não têm o respaldo na Escritura. Você não pode fazer isso. Me mostre na Escritura onde que eu não posso fazer isso. Você tem que fazer isso. Me mostre na Escritura aonde diz que eu tenho que fazer isso. Não é o capricho da igreja, da denominação, do líder. É o que diz a Escritura. Você nunca conseguirá resistir ao erro sem guardar a palavra no coração. Por isso a importância do estudo dedicado e sério da Escritura, do entender a Escritura dentro do seu contexto, para que textos não virem pretexto. Você precisa conhecer a palavra de Deus, a fim de ficar firmado, porque a salvação não vem pelas obras humanas, por aquilo que os homens podem fazer, mas pela fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas lembre algo que eu sempre pontuo aqui. Você precisa discernir aqueles que são falsos mestres, pessoas que querem ser senhores da sua consciência. Você precisa distinguir estes homens de irmãos que são fracos na fé. Irmãos que ainda não chegaram à maturidade e que ainda estão confusos em alguns assuntos. Esse aqui você resiste a eles. Estes irmãos aqui, você os serve por amor. Você os agrada por amor, para que Deus seja glorificado. E foi nesse sentido que o concílio de Atos 15 decidiu, porque ao mesmo tempo que disse aos judaizantes, não imponham a circuncisão para quem se converte, ele olha para os gentios que estavam se convertendo e diz: vocês peguem leve com os judeus, não fica comendo carne de animal sufocado perto de judeu não. Amor, não tinha problema nenhum comer carne, mas por amor eles deveriam se abster. Nada disso para a salvação, tudo isso para a glória de Deus, para o serviço dos irmãos, porque a salvação é pela fé somente. Você precisa ter discernimento, e eu enfatizo novamente, você precisa ter a verdade de Deus guardada no seu coração. Somente a fé na gloriosa obra de Cristo é necessária para a salvação dos pecadores. Somente Cristo e a revelação de Cristo é necessária para a santificação de pecadores. Porque hoje o pessoal quer ser santo, e em vez de ouvir o sermão, a palavra sendo pregada, eles vão ouvir coach, que retira suas ideias de teorias humanas, que são acrescentadas ao Evangelho, porque parece
que só Jesus não é suficiente para que você tenha alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você precisa de outras coisas. Você precisa de algo que vai sendo anexado à mensagem do Evangelho? Não. Pedro diz que todas as coisas suficientes à vida e à piedade você tem em Cristo. E se você crê nele, você já tem tudo o que você necessita. Saber que a salvação é pela fé e não por obras, livra você também de ser legalista. Você já viu o crente tentando julgar a salvação de quem morreu? Você tem dois extremos, né? Você tem os crentes que vão para a rede social e morre um ímpio e eles botam lá, descanse em paz, fulano de tal. Está errado, não existe descanso em paz para quem não está com Cristo. Não seja politicamente correto, não é isso que eu estou dizendo. Do outro lado, você tem alguém que diz assim, sabe fulano era da igreja, mas ele estava 2 meses já sem ir na igreja, bateu de carro e morreu, será que ele foi salvo? Meus irmãos, se isso é verdade, todo crente deveria morrer de joelho, pedindo perdão. Porque você está aqui, prestando atenção na mensagem, voltando o seu coração para Deus, e sai daqui e vai para sua casa, leva uma fechada, fica irado, xinga, crente xinga com a buzina. Certo? Você dá aquela buzinada assim, não é buzina que você queria buzinar, mas você é crente, então você pecou, não pecou? E se o carro bater e você morrer, o que vai acontecer com você? Ah, será? Deus não chamou você para julgar quem morreu. Deus sabe fazer isso direitinho. Ele é o Senhor. Mas no fundo, alguns crentes pensam em termos de mérito. Será que ele merece a salvação? Não, ninguém merece. Você não merece. Eu não mereço. Adão não merecia. Mas Deus é gracioso. E Ele salva por graça, mediante a fé. Por último, Paulo vai mostrar que você é salvo para fazer parte da única e verdadeira igreja. Como eu disse já, Paulo era acusado de ser um apóstolo inferior, porque ele não caminhou com Jesus como os demais. Então no verso 6 ele explica algo, veja lá. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, sabe quem são esses? Os outros apóstolos que estavam em Jerusalém, os que andaram com Jesus. Quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Aí você olha, Paulo parece arrogante aqui, não parece? Paulo está sendo tão arrogante assim com os demais apóstolos? Não. Tanto que ele não está falando com os demais apóstolos. Ele não está chegando lá para Pedro e falando assim, Pedro, não quero te ouvir. Você não tem nada para acrescentar à minha vida, Pedro. Ele está falando isso aqui para os falsos mestres que estavam na igreja dos Gálatas. Que diziam, Paulo não é um apóstolo do gabarito dos outros. Paulo está falando assim, não me acrescentaram nada. Sabe por que não acrescentaram nada? Porque a mensagem era a mesma. Ele diz isso na sequência. Veja aí, verso 7. Antes, pelo contrário, quando me viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Como eu disse, Paulo não está desdenhando destes homens. Ele está dizendo, olha, vocês ficam aí falando que eu não sou igual. Eles me trataram igual. Eles viram como Deus está operando por meio do meu
evangelho ou da mensagem que eu estou pregando. Eles reconheceram o meu apostolado. Porque Deus opera, meus irmãos, por meio da pregação fiel do evangelho, salvando aqueles que são dele, tanto em Israel quanto em outras nações. Por isso o evangelho da circuncisão, ou o evangelho que foi aos gentios, e o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi para fora de Israel. O que Paulo mostra aqui? A igreja não está restrita ao povo judeu. O evangelho é universal. É por isso que a igreja ela é católica. Ela é apostólica. Ela não é romana. Mas ela é católica e apostólica. Ela está no mundo inteiro, firmada na doutrina dos apóstolos. Crentes em toda parte do mundo, alcançados pelo mesmo evangelho. E por reconhecer isso, aqueles que eram os mais destacados líderes da igreja em Jerusalém, dão a dessa de companhia a Paulo e Barnabé. Eles entendem que apesar de mirarem públicos diferentes, cada um que recebe o evangelho é colocado na mesma igreja. Não tem um céu para judeu que converteu a Cristo e para gentio que converteu a Cristo. A igreja é uma, é una, é santa, é apostólica. Qual a ressalva que Paulo colocou? Na verdade, não uma ressalva. Qual o único lembrete que eles fizeram a Paulo? Veja o verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Essa única e verdadeira igreja cuida dos seus. Compare este versículo 10 com aquilo que tem lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16. Veja o verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: nós nos preocupamos com os pobres. Não era com todos os pobres, eram os pobres da igreja. Então, ajuntem aí para ajudar os seus irmãos. Porque a única e verdadeira igreja de Cristo, composta de crentes que estão espalhadas mundo afora, tem comunhão por meio do seu Salvador, do seu Redentor. Cada crente está unido ao seu irmão por meio de Cristo. E algo que eu sempre acho surpreendente, quando eu vim à fé, eu já achava interessante, e a cada ano que vai passando, eu continuo achando maravilhoso. É você conhecer pessoas que você nunca viu, e daqui a pouco você está batendo um papo grande. Parece que você conhece há muito tempo, crentes. Eu estive agora pregando em Cuiabá no final de semana passado, conheci um monte de gente nova, conversa. O sangue de Cristo une os crentes. Nos faz ter alegria em conhecer irmãos. E isso, meus irmãos, é sobrenatural. Isso é mais do que torcida organizada. Do camarada que está aqui no Espírito Santo e torce para o Flamengo e encontra os flamenguistas lá no Rio. Não vai ter comunhão, não. Eles só vão torcer junto para o mesmo time e pronto. Mas com os crentes é outra história. Aqui é a verdadeira comunhão. Porque Cristo une a sua igreja. A ajuda aos pobres, como eu disse, ordenada aqui no texto, diz respeito aos pobres da igreja. 1 Coríntios, Paulo fala, quanto à coleta para os santos.
Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos e veja o capítulo de número 11. Porque no capítulo de número 11, mais uma vez, a igreja vai se mobilizar para ajudar os pobres. E assim diz o texto, a partir do verso 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Você percebe aqui que a igreja não criou uma ONG para ajudar não crente? Porque esse simplesmente não é um papel da igreja. O que a igreja de vocês faz pelos não crentes? Depende de quais não crentes você está falando. Você está falando dos pobres, desculpe. Depende de quais pobres você está falando. Então, dos pobres da igreja, tem que cuidar. E dos pobres que estão fora da igreja? Não há mandamento. Você pode fazer? Lógico que você pode fazer. Mas a igreja se organizar com dinheiro de dízimos e ofertas, para sair distribuindo cesta básica a pessoas que odeiam a Cristo, isso não é mandamento. De forma alguma você vê isso nas Escrituras. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. A lei para os pobres e para as viúvas do Antigo Testamento era para quem estava dentro de Israel. E no Novo Testamento é para quem está no âmbito da igreja. Dentro da igreja não pode haver quem passe dificuldades. Dentro da igreja não pode haver quem está com dívida, está complicado por causa, não de pecado, mas por causa de circunstâncias da vida. Porque tem gente que está endividado por causa de pecado. Esse aí tem que ser disciplinado. Certo? São duas coisas diferentes. O camarada que perdeu o emprego e ficou com dívida, e o camarada que gastou dinheiro à toa, sem qualquer coisa, e agora não tem como pagar o que devia pagar. Tem que ter discernimento da igreja. Mas é preciso haver cuidado mútuo. E por que precisa haver esse cuidado mútuo? Porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse que a igreja seria conhecida. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. E veja o verso 35. Nisto conhecerão todas as pessoas de fora da igreja, conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas de fora da igreja vão olhar para a igreja e vão dizer, que povo é esse? Que cuida uns dos outros. Porque a gente que está aqui fora, a gente não cuida uns dos outros desse jeito. Mas aquele povo é diferente. Quer a prova? Vá lá em Atos. Ninguém considerava nada propriamente seu, mas eles vendiam as propriedades e dividiam entre os membros da igreja à medida em que alguém tinha necessidade, e o resultado, contavam com a simpatia do povo. E enquanto isso, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. O testemunho da igreja era esse. Não era cesta básica para não crente. Era o não crente olhar e falar, que povo é esse? Que cuida tanto uns dos outros assim. Então, preocupe-se e ajude os seus irmãos. Faz parte do povo de Deus e da igreja, nós somos ordenados a ajudar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. E para isso você precisa estar firmado na verdade que é revelada nas Escrituras e abraçada pela única e verdadeira igreja. E aqui eu não estou falando da igreja presbiteriana do Brasil, estou falando da igreja de Cristo. Que infelizmente por causa do pecado, se distingue aí por placas. Mas não é a igreja presbiteriana a igreja de Cristo. Ela faz parte da igreja de Cristo. Algo importante a você notar nesse texto, talvez você já tenha visto pessoas dizendo assim, olha, a teologia de Paulo difere da teologia de Pedro, ou a teologia de Paulo difere da teologia de Tiago. Não. O evangelho de Paulo não diferia em nada do evangelho dos demais apóstolos. Não existe esse negócio de teologia de Paulo, teologia de Pedro, teologia... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi
um comentário numa rede social aí de um rapaz que achou um absurdo, teve um congresso de teologia e não houve nenhum representante negro, nenhum teólogo negro, nenhuma mulher. Falei, agora eles vão querer cota para teologia. Não importa a cor do teólogo. Pastor, isso é racismo. Não, Agostinho era negro. Para quem não sabe. A igreja nunca se preocupou com isso. Teologia não tem cor. Teologia não tem raça. Teologia não tem sexo. Porque teologia verdadeira, a sã doutrina, é a verdade. E a verdade não tem cor. Não tem uma verdade para o negro, uma verdade para o branco, uma verdade para o índio. Existe a verdade que precisa ser anunciada ao pecador, a raça humana. Foi assim que Paulo pregou, foi nesses termos. De um só fez toda a raça humana. E quem precisa de Cristo? A raça humana. Então cuidado com esse pessoal que quer dar cor aí à teologia. E tudo isso torna possível a luta pela fé. Está firmado na verdade. Mas quando os crentes começam a digladiar por cor, por gênero, eles vão se dividir em vez de ter comunhão. Todos os que são salvos, homens e mulheres, preto, branco, amarelo, vermelho, grego, judeu, todos fazem parte da única e verdadeira igreja, que tem como cabeça o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, é verdade que crentes não são chamados a temer os homens. Eles devem temer apenas ao Senhor. Mas isso não deve levá-los a ignorar os seus irmãos. E é por isso que você precisa entender o que Paulo está colocando aqui. Você precisa entender sobre a salvação, que é por ouvir a verdade do Evangelho, por crer nessa mensagem, para que você faça parte da única e verdadeira igreja. O Evangelho mostra aquilo que Jesus fez para a salvação de pecadores, e é em Cristo que você deposita a sua esperança, não nas suas obras. Entretanto, por fazer parte da única e verdadeira igreja, há compromissos mútuos que devem ser colocados em prática. E são essas obras de piedade que mostram na prática se você de fato foi alcançado pela graça bendita de Jesus. O texto deixa claro, Paulo não vivia a buscar a aprovação de homens, mas ele nunca desprezou a comunhão da igreja e dos demais apóstolos. Junto com os demais apóstolos, ele era um servo na única e verdadeira igreja, na qual não se vive isolado. O movimento moderno de desigrejados ignora estas verdades. Mas você, pautado nas Escrituras e firmado em Cristo, precisa continuar servindo aos irmãos, precisa continuar firmado na verdade, buscando a edificação do corpo de Cristo, porque Deus usa todos os membros da igreja com um único propósito: fazer de todos a semelhança daquele que é o irmão mais velho, até que todos cheguem à medida da estatura de Cristo Jesus, para a glória do Pai.